Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam.
cremos no poder do Teu nome, Senhor. Nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. Nenhuma enfermidade poderá abalar o Teu povo. Aqueles que creem no Teu nome, Senhor. Nada pode abalar aquele que crê em Teu nome, Jesus. Por isso nós declaramos que no Teu nome há poder para curar os nossos irmãos que estão agora passando por essa enfermidade, por essa pandemia. Nós queremos declarar que há poder no nome de Jesus. Por isso declaramos essa canção para alimentar a sua fé. Há poder no nome de Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Graça e paz, amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez nós voltamos a esse momento, distantes uns dos outros, gravando as pregações, tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. Tudo o que acontece na terra e nos céus, somente tem um propósito: glorificar o nome de Jesus. Tudo. Eu queria começar essa pregação clamando ao Senhor. Durante esse dia, durante esse sábado, nós tivemos alguns desafios como nunca antes. A pandemia tem se agravado na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. E muitos queridos irmãos nossos estão internados. E a igreja é o instrumento de Deus para a restauração. A igreja recebe do Senhor. A palavra de Deus fala em Efésios, em Filipenses, fala em Hebreus, que os mistérios, de Deus são revelados para os seus filhos, para a igreja. Antes falou pelos profetas, falou pelo seu filho, hoje fala pela igreja. Tem um salmo que diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, as coisas ocultas são para aqueles que o temem. Então o Senhor não fala com todos, fala com aqueles que o temem. Então Deus tem comunicado à sua igreja, tem mostrado à sua igreja o poder da comunhão e do servir. Sem dúvida a igreja tem sido um órgão extremamente, se não o mais relevante nesses dias. E então, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer é clamar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui orando e clamando e pedindo a Tua intervenção. Senhor, a Tua palavra diz que a terra é o estrado dos Seus pés. Pedimos que o Senhor caminhe sobre a terra, Jesus. Caminhe tocando as pessoas, Senhor. Aonde houver uma alma, onde houver um filho, onde houver, Senhor, alguém sofrendo, que o Senhor se aproxime, que o Teu Espírito Santo toque, que os Teus anjos protejam, Senhor. Toca a terra, Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não deixa de ser amoroso para ser justo e não deixa de ser justo para ser amoroso. Que o Teu amor e a Tua justiça são presentes em tudo aquilo que o Senhor faz, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre a terra. Senhor, muito do que está acontecendo é reflexo de sementes plantadas pelo homem, não pelo Senhor. Muito do que está acontecendo é disputa de poder, é disputa de política, muitas vezes diversos sentidos. Isso não tem nada a ver com os céus. Mas nós sabemos que a saída de toda desgraça, de todo caos, vem do céu. Nós sabemos que o Senhor fez todas as coisas e sobre as Tuas mãos está o controle de todas as coisas e o Teu nome está sobre todo nome. Então, Jesus, nós clamamos a Ti, vem sobre nós de forma poderosa nesses dias. Precisamos, Senhor, do sobrenatural nesses dias. Precisamos, Senhor, que a Tua igreja desperte e comece a caminhar conforme aquilo que está escrito, não conforme aquilo que os olhos veem. Senhor, que nós possamos neste dia declarar com a nossa boca aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Declarar com a nossa boca aquilo que não faz sentido na realidade que estamos vivendo, mas porque nós cremos, Jesus, nós cremos.
E em nome do teu Filho amado, Pai, em nome de Jesus, esse nome que está sobre todo nome, nós repreendemos toda estratégia destruidora do inferno sobre esta terra. Declaramos esta terra santa, declaramos esta terra consagrada, declaramos esta terra agradável ao Senhor. Entregamos a bandeira da cidade de Sobral nas mãos do Altíssimo. Entregamos a bandeira das cidades de onde há alguém clamando no leito do hospital. Nós declaramos a cura, Senhor. Nós declaramos a salvação e a restauração, Senhor. Jesus, que os medicamentos, que os aparelhos de monitoramento, que os médicos, Senhor, que os enfermeiros, que os hospitais se surpreendam. Tamanha avalanche de glória e milagre que sairá do céu, Senhor. Nós declaramos isso, nós cremos nisso. Pedimos, Jesus, pedimos, Senhor, o fim da dor e da angústia. Pedimos a restauração dos sistemas imunológicos, sistemas digestivos, respiratórios. Senhor, que haja saúde biológica, física, espiritual, e que sobre as famílias daqueles que estão sofrendo em suas emoções haja saúde emocional sobre esta terra, Deus. Senhor, que de alguma forma, Jesus, toda essa situação aponte para Ti. Que as pessoas lhe vejam, Senhor, nesses dias. A partir de tudo isso, que o Senhor seja a porta de saída, Senhor, nesses dias, que as pessoas entendam o Seu amor e a Tua mensagem e aceitem e dediquem e lancem as suas próprias vidas no Teu altar, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Clamamos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Muito bem. Tem uma palavra que está queimando nesses dias, eu tenho compartilhado ela por onde tem mandado, é o pão que Deus tem dado na minha mesa nesses dias, e eu quero compartilhar com vocês nesse momento. É uma palavra que está em Samuel, eu falei nelas em outras oportunidades, porque a palavra desses dias é o pão nosso que eu estou comendo nesses dias, é aquilo que Deus tem falado fortemente no nosso coração. E no dia de hoje ela ainda faz muito sentido no meu coração. Peço a Deus que essa palavra fale o seu coração também hoje, ou algum momento, no momento que você vê essa pregação, que essa palavra toque o teu coração, que ela fale ao teu coração poderosamente. Amém? Está lá em Samuel 10. Samuel 10, 1 Samuel 10, a partir do versículo 1. 1 Samuel 10, que diz assim, Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro, e Raquel no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomarás a tua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, e até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Nós temos aqui a unção de Saul, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa situação do que aconteceu. Nós sabemos que Saul foi um rei
sobre Israel. Depois dele veio Davi. E eu queria te fazer uma pergunta bem simples para começar essa conversa. Quem você acha que pecou mais durante a vida, de acordo com a Bíblia? Saul ou Davi? Daquilo que você conhece. Quem foi um homem mais sanguinário, até mais violento? Quem foi? Saul ou Davi? Com certeza foi Davi. Davi era um homem que não poderia nem construir o templo por causa da sua forma de ser. A Bíblia diz que ele era um homem sanguinário. Saul passa por uma situação impressionante. Saul, ele cuidava das jumentas do seu pai. Ele era pastor de jumentas, Davi era pastor de ovelhas. E acontece nessa situação que Samuel vai até Saul para ungí-lo, para torná-lo rei, para colocá-lo como uma liderança. Saul, naquele momento, ele não tinha somente um perfil de líder, mas a partir da unção ele tinha a autoridade de líder. A autoridade não é um cargo que você alcança, mas é uma unção que você recebe. A palavra de Deus diz que toda autoridade provém dele. Não é todo cargo. A gente às vezes confunde autoridade, aquele é uma autoridade, e pensa no cargo. Não, autoridade é o poder que ele tem, que foi lhe dado através de uma unção. A unção te leva para um lugar onde você pode fazer coisas que sem ela você não poderia. Então, Saul recebe essa unção de Samuel, e algumas coisas Samuel coloca numa ordem que precisava ser obedecida. Uma das primeiras coisas que a gente percebe aqui é que Saul estava fazendo a vontade do pai dele, cuidando de jumentas. Então, quando Deus dá a Saul uma unção e já vai separá-lo para fazer alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, que tudo aquilo que Saul fosse fazer de acordo com o que Deus dissesse, ele estaria fazendo a vontade de Deus e teria autoridade para fazer isso sobre a terra, ele deixa de fazer aquilo que o pai pedia para fazer. E Deus não entra em conflito. Não entra em conflito com Saul. Saul poderia falar assim, mas eu vou desobedecer os meus pais, porque meu pai pediu, meu pai pede para que eu cuide das suas jumentas. Deus, não, calma, não se preocupe, você não vai nem desonrá-lo, nem desobedecê-lo. Eu vou conseguir pessoas para achar as jumentas do seu pai. Não se preocupe. Então é muito importante dizer que Saul estava obedecendo à vontade do pai. Saul estava honrando ao pai. Saul estava obedecendo aquilo que estava escrito, cuidando das coisas do seu pai. E é nisso que ele estava fazendo. E ele parou algo que a lei dizia para ouvir aquilo que Samuel estava dizendo. Logo depois, é muito interessante de que ele começa a caminhar e ele encontra uns homens, 3 homens, e esses homens têm pães, cabritos e vinho. É muito interessante a gente aprofundar nessas questões, né? Por que cabrito, carne? Por que pão, que é um alimento básico, muito comentado na Bíblia, e por que vinho? Mas vamos nos ater aqui. Ele estava compartilhando com alguns homens, ele estava compartilhando com homens que estavam com Deus, que estavam na casa de Deus, em Betel, que estavam indo a Deus, que estavam recebendo de Deus, compartilhando o pão. Outra parte da vida de Saul, ou seja, ele está vivendo num lugar onde há homens de Deus, e com esses homens ele compartilha o pão, porque ele não pega os 3, ele só pega 2. Ele só fica com 2 pães. E por fim, Saul vai para um lugar onde há a presença do Espírito Santo. A presença, a manifestação. E ele vai compartilhar daquilo que está acontecendo na vida daqueles homens, que é profetizar, que é exercer coisas sobrenaturais a partir do Senhor. E ele começa a profetizar junto com os homens. E a palavra diz aqui, e profetizarás com eles. E aí o Espírito virá sobre você e você se tornará um outro homem. É muito interessante a gente pensar nessas 3 situações.
Porém, se você for mais para frente, virar alguns capítulos para frente, se você ler 1 Samuel 13, então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor está confirmando o teu reino sobre Israel para sempre. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A palavra que eu tenho hoje vem muito em direção sobre aliança, sobre como é que você honra um compromisso com Deus. Porque nós temos uma situação muito complexa no nosso relacionamento com Deus. É uma lição que eu demorei muito tempo para entender. Na verdade, se eu tenho 31 anos de caminhada com Jesus, eu entendi isso assim. Isso que eu vou falar agora. Eu entendi isso assim. Qual foi a lição? Que acima de muitas coisas que nós pensamos que nos aprova, que é importante para nós, está a obediência. Muito do que a gente às vezes está falando com Deus nesses dias, frente a esse caos, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, por que... Quantos porquês eu tenho escutado nesses dias? Ontem eu estava conversando com a Júlia, mostrando para ela, eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp, ela estava do meu lado, e aí papai, quem são essas pessoas? Eu comecei a mostrar meu celular, né? Eu sempre comento isso. E muitas pessoas não têm nome, têm número. Hoje eu conversei com 2 pessoas que procuram a gente para receber uma palavra. E muitas vezes, logicamente, por causa daquilo que Deus tem forjado a minha vida, são questões emocionais, são questões psicológicas. E talvez eu conseguiria reduzir a 1 minuto, 2 minutos uma conversa se eu respondesse para todas essas pessoas a pergunta do porquê elas estão sofrendo aquilo. Muitas. Vitor, por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que tanto sofrimento? E uma das coisas que fica muito interessante, é muito importante nesses dias, talvez, acho que uma das coisas mais importantes nesses dias que a pandemia está mostrando é que muitas coisas que nós fazemos, na verdade, não importam mais. Não importam mais. Eu tenho falado isso. Se Deus nos parou, é porque algo que nós estávamos fazendo não estava de acordo com o coração dele, porque senão não teríamos parado. Quando é que você para uma coisa? Porque aquilo não está correto. Você fala, pare. E Jesus parou a igreja. Não foi o governo do Camilo, não foi o governo do PT, não foi o governo do Brasil, não foi o governo dos Estados Unidos, não foi. Nenhuma igreja avançou tremendamente, ficou sobre toda essa pandemia do caos, fazendo uma coisa sobrenatural. Não, Deus parou, vai para casa. Todo mundo vai para casa e acabou-se. A gente não ganhou as nações. Deus falou assim, vai para casa. Então é importante a gente pensar o que nós estávamos fazendo, que não vai nos sustentar agora. Deus está nos ajustando o nosso foco, ajustando o nosso comportamento. Se você não entendeu isso da primeira onda da Covid, entenda agora. Você quer voltar para o normal que Deus está dizendo, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. As velhas receitas não vão trazer os mesmos resultados. Hoje nós entendemos isso. Sabe o que acontece quando a Júlia não aprende uma lição? Ela faz de novo a prova. Quando a gente não entende o que nós precisamos entender em Deus, nós voltamos a fazer o teste, nós voltamos a passar pela prova para ver se a gente entende e avança com um novo conhecimento, um novo entendimento e uma nova postura. Um novo aqui que vai mexer um novo aqui. A testa e a mão. É o nosso culto racional.
E aí nós começamos a perceber isso aqui em Saul. Saul não entendeu uma coisa muito importante. O que eu quero falar contigo é assim, ó. Muitos de nós estamos fazendo coisas boas. Saul não estava fazendo nada de errado. Saul estava obedecendo seus pais. Saul foi fazer a vontade de seu pai. Ele foi cuidar das jumentas. Ele foi cuidar das jumentas. Algumas versões falam mulas. Ele não estava fazendo nada de errado. Eu quero perguntar para você o quanto de coisas boas que você está fazendo, que você pergunta para Deus, Deus, é para eu continuar fazendo isso que é bom? É para eu continuar caminhando dessa forma que eu estou caminhando, mesmo que eu esteja desfrutando, mesmo que esteja correto, mesmo que para mim nos meus olhos esteja perfeito? Eu vou continuar caminhando fazendo isso? O Senhor aprova? Davi, numa batalha, ganhou facilmente dos filisteus. Eu acredito que seja os filisteus, era um exército imenso. Ele perguntou para Deus, vou para cima? Vai, arrebenta essa sapucaia. Ele foi para cima. Sobrou meia dúzia de gato pingado, esse gato pingado se reuniu, pegaram as armas e voltaram contra. Era bem menor o exército. E ele foi perguntar para Deus, Deus, eu vou? E Deus falou, não, vai não, deixa lá, vai para casa. Ué, ganhei uma vez, por que eu não vou ganhar de novo? A mesma coisa Moisés, bati na pedra, beleza. Aí Deus fala assim, fale com a pedra. Ele vai lá e bate na pedra. Por quê? Porque deu certo outra vez. Não estava errado, eu estou dando água para o povo que é de Deus, não é meu. Mas Deus não queria mais que eu batesse. É por isso que quando passa de um ano para o outro, eu tenho que perguntar para Deus se eu tenho que fazer o mesmo congresso, a mesma festividade, a mesma salinha, a mesma ação social, a mesma missão. Eu tenho que perguntar para ele, mesmo que sejam coisas boas, porque eu tenho que entender se aquilo que é para continuar ou não. E Saul estava cumprindo uma coisa que era a lei, obedecer ao pai e à mãe. Será que nós não estamos obedecendo uma lei, mas não perguntando ao dono dela? Quando eu falo isso, é muito importante que fique claro, Deus não deixa dizer que aquilo seja importante, mas não é para você fazer mais. Continua sendo importante, mas não é para você fazer mais. Você sabe o que é religião? Sabe o que é religião? É assim, ó. Você foi para um lugar, em determinada hora, tinha umas musiquinhas, as pessoas se vestiam de um jeito, as pessoas estavam sentadas de um jeito, começava dessa forma, as pessoas falavam essas frases, e naquele momento desceu uma presença sobrenatural, que não dá para explicar naturalmente. E você creu naquilo. Aí aquilo foi muito bom para sua vida. Aí sabe o que você faz? Beleza, eu vou fazer de novo a mesma experiência. Eu pego, ponho o mesmo lugar, no mesmo horário, a mesma roupinha, a mesma musiquinha, a mesma sequência, as mesmas palavras, para passar pela mesma experiência. Pronto. Institucionalizei o sobrenatural. E a gente entra nesse negócio, eu vou fazer alguma coisa para ter a mesma experiência. E nós temos que perguntar para o Senhor, Senhor, se isso que eu estou fazendo, que eu sempre fiz, é isso mesmo que o Senhor quer que a gente faça? O grande pecado aqui, que a gente leu, foi desobediência. Você pode estar obedecendo ao seu pai e desobedecendo a Deus. Ó. Como é que isso funciona? Funciona num coração atento. Volto a perguntar para você qual foi o pecado maior. Não vamos entrar nessa discussão de pecado grande, pequeno, menor, mas o que foi que Davi fez, o que foi que Saul fez? Aí você pega assim, não, mas espera aí, eu estou dentro da igreja, tomando a ceia, eu compartilho, eu como do pão desta comunidade. Eu estou no meio dos homens de Deus que são de Betel, da casa de Deus, e eu estou comendo com eles o pão que está sendo servido na mesa, estou ceando com eles, ou seja, eu tenho comunhão com uma comunidade, eu estou dentro de uma comunidade, eu estou dentro de uma igreja, eu estou dentro de uma placa, eu estou dentro de uma célula, eu estou dentro de um grupo de oração, eu estou dentro de um grupo de evangelismo, eu faço parte da missão, eu estou dentro do meio do povo de Deus, comendo com ele, vivendo a comunhão com os santos, ceando e vivendo momentos bons com Deus. Amém, glória a Jesus. Glória a Jesus. Vá lá comer. Bênção de Deus. Aí Samuel fala para Saul, e você continua. E vai lá e encontra com os profetas. E aqui eu quero parar um pouquinho. Porque é maravilhoso que tá, essa frase é muito maravilhosa, né? No meio dos profetas você faz o quê? Profetiza. No meio dos pastores deve pastorear. No meio dos doutores deve estudar, ser doutor. No meio dos evangelistas você vai evangelizar. É por isso que o povo adora
o que os seus líderes adoram. Muda o pastor, muda a cara da igreja. Porque é aquilo que está fluindo na vida dele. E não tem problema ser assim. Às vezes Deus quer trazer uma mensagem mais nesse sentido, quer trazer um momento mais profético, um momento mais pastoral, um momento mais de ensino. Pode ver que tem igreja que agora está focada nessa questão de ensino, faculdade teológica e tal. A outra está no profético, momentos de Deus, adoração, louvor e tal. A outra está assim, não, vamos sair um pouco da internet, vamos ficar cuidando dos nossos. São os ministérios fluindo, é assim que é, tá certo isso, tá lá, não. Tá lá em Efésios. Mas no caso aqui era profetas, eles iam profetizar. E o Espírito desceu e transformou Saul em um outro homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Saul não estava sem o Espírito. Saul não estava sem os dons. Deus reprovou Saul ungido, cheio do Espírito Santo e profetizando. Será que eu e você, nessa mesma situação, não teríamos a absoluta certeza que estamos dentro da perfeita, plena vontade de Deus mais do que tudo? Depois de um dia de glória, de presença, de pregação. Eu pensava assim, você acredita? Pensava. Ia pra igreja, saía da igreja, caiu gente, gente se aceitou Jesus, de batizar com o Espírito Santo, gente foi curada e tal. Glória, glória, glória. Deus está comigo, eu tô aleluiado, eu tô canela de fogo, eu tô reteté, tô junto, eu tô cheio e tal. Porque a gente acha que a movimentação nos aprova. Não aprova. Tanto que lá em Mateus, Jesus mesmo falando, e naquele dia chegarão na minha presença, Jesus, profetizamos, fazemos maravilhas, milagres e sinais, tudo em teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus não fala que eles não fizeram. Não, vocês não fizeram nada disso não, vocês estão me mentindo. Não foi em meu nome não. Não, Deus não faz isso. Deus repreende, Deus não aceita Saul cheio dos dons que ele mesmo, Deus, deu a Saul. Porque depois de tudo isso, depois de obedecer seus pais, depois de ter comunhão com homens de Deus, depois de ser cheio do Espírito Santo, transformado e profetizando, cheio dos dons de Deus, ele precisava ter obedecido. A grande questão nessa situação toda, o grande pecado de Saul foi a desobediência. Deixa eu dizer uma coisa. Não adianta ouvir a voz de Deus e não obedecer. Não valeu. Não valeu. Obedecer para Deus é pressuposto de ouvir. Tanto que chamar no hebraico, no Antigo Testamento, obedecer e ouvir é a mesma palavra, porque quando Deus fala, Ele espera que nós obedecemos. Ele espera que nós obedeçamos. É isso que Deus quer, obediência. Tem duas coisas assim, tem várias coisas eu sei que Deus odeia, que Deus não concorda, que não é bom no seu relacionamento com Deus. Primeiro, a idolatria. Confiar em outro Deus. Só de achar que existe outro Deus já é desconfiança, né? Só existe um Deus. E a segunda coisa é a desobediência. Não agrada o coração de Deus. E foi isso que Saul fez. Ele desobedeceu, ele não esperou. Mas eu já deixei a minha família, eu já estou no meio da comunhão, já estou profetizando, a minha carne já me diz, tudo em volta de mim diz que eu estou mudado, Deus já está comigo. Bora fazer aquilo que Deus mandou. Vou fazer, não vou obedecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta você trazer um rio de dinheiro para a igreja. Não adianta você comprar centenas de cestas básicas. Não adianta, se você não obedece. Não adianta. Não adianta você fazer sacrifício nenhum para Deus se você não obedecer. Não adianta. Não faz sentido
você dedicar a sua vida a se sacrificar. Eu vou jejuar 40 dias para Deus. Se você não está disposto a obedecer, não faça. Não, eu vou dar uma oferta aqui que eu vou ficar até em dificuldade financeira. Não faça, se você não obedece ao Senhor. Porque Deus não aceitou o sacrifício de Saul. Abra aí. Mais pra frente, vamos lá para 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 16. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 1 Samuel 17. E disse Samuel, porventura, Samuel dizendo com Saul, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquileis. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, melhor por ter dito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. E engraçado que, né, Samuel fala que Deus é Deus de Samuel. Saul fala, não, o teu Deus. Fala isso para Samuel. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu vi essa palavra muito forte no meu coração 5 anos atrás, muito forte, ela transformou a minha vida. Que nesse texto aqui, Samuel não disse que Deus não gosta de sacrifício. Não. Não está escrito aqui, não, Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele falou, não, é melhor que você obedeça do que você sacrificar. Ou seja, não é que Deus não gosta de sacrifício. Não é isso. Você se doar além daquilo que você pode, porque você ama o Senhor, não tem problema em sacrificar. E muitas vezes você sacrificar o seu tempo, os seus recursos financeiros, sacrificar a sua saúde, às vezes, para servir e fazer a vontade de Deus. É o além, é o porque você não aguenta o tanto que você ama Jesus, você vai pegar tão dinheiro que você não tem para ajudar um próximo que está precisando de um pão. Mas se você não obedece, isso não vale nada. Antes de sacrificar, obedeça. Antes de passar 40 dias de jejum, pergunte a Deus se você é um filho obediente. E o que você precisa ajustar na sua vida antes de sacrificar. Quantas coisas eu não queria fazer, porque mostrava uma vergonha minha, mostrava um defeito meu, não acreditava que aquilo era honroso, obra de Deus, colocava na balança pelos meus critérios, não, isso aqui é mais importante, aquilo é mesmo, mas era a vontade de Deus, vontade do Senhor para minha vida. E quando eu entendi que não interessa o que a terra fala sobre as coisas, interessa o que Deus está dizendo e obedecer, a gente percebe que quando você entra no obedecer, o seu sacrifício, a partir do seu obedecer, vira realmente sementes no reino dos céus. Conta. Então, o grande pecado de Saul foi a desobediência. Ele já tinha tudo. Talvez você, por ter tudo, ou por fazer tudo,
eu obedeço meus pais, eu tenho comunhão com meus irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo, eu profetizo, eu exerço os dons, eu exerço ministérios, acha que alguma dessas coisas aprovam você para Deus, lendo engano. Pode ser que, lendo grande engano, pode ser que você ache que as suas ofertas, os seus sacrifícios, as suas noites sem sono, as suas vigílias, isso está agradando a Deus. Depende. Depende do que? Se tudo, antes de tudo isso, você está obedecendo aquilo que os Senhores têm falado. É um tempo da gente se alinhar àquilo que Deus está falando. É um tempo de clamar acima de tudo para aquilo que Deus está querendo, para aquilo que é a vontade do Senhor. Buscar acima de tudo com uma fome imensa. Ser obediente, viver debaixo de uma palavra certeira, segura, precisa, direcionada. Uma bênção. Deus tem aberto portas, mostrado sua fidelidade. O colegiado de pastores está atuando em várias frentes para conseguir juntar pessoas, profissionais de saúde, medicamentos, ajuda, recursos. Nós temos que obedecer ao ID. O ID não é uma mensagem que você leva, é um testemunho que você dá, porque ID sereis minha testemunha. É a palavra que está escrita em você, não do que você testemunha. Está na hora da gente não se importar com algumas coisas e servir, sem dúvida. Até que tudo que nós temos seja comum, né? Uma comunidade, uma comunhão com todos aqueles que estão ao nosso redor. E hoje nós temos algumas vitórias, grandes desafios, mas muitas vitórias. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Nós não somos iguais pelas nossas vitórias, né? Não somos iguais pelas nossas vitórias. Nós somos iguais por aquilo que nos dói, pela dor que nós passamos. É isso que Jesus veio, né? Ser igual a nós para ver em que estado estávamos. Porque todas as vitórias ele já tinha. Ele veio viver aquilo que nós vivíamos. Então está na hora mesmo da gente ser igreja, servir, constranger o mundo com amor que nós temos acesso. Deus abençoe demais vocês. Se cuidem. Muita oração, muita palavra de esperança. A esperança cresce muito na comunhão, cresce demais. Quando eu e você cremos e eu e você ministramos um ao outro uma palavra de fé, são 2 que vão virar 4, que vão virar 8, e assim essa rede de esperança na fé que temos em Cristo, no Cristo que nos salvou e nos restaura de todas as coisas, vai sustentar a nossa vida nesses dias. Deus abençoe demais. Deus abençoe demais a sua semana, que seja uma semana cheia da graça de Deus, que a gente possa, mesmo distante fisicamente, estar mais próximos do que nunca, com os nossos corações queimando pelo Senhor. Amém? Deus abençoe. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, inconfundível, inesgotável amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que nos leva para um lugar próximo a Jesus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, uma boa semana. Deus abençoe.